Muito obrigado. Antes de mais, estão a ouvir bem? Se calhar vou tirar aqui a máscara. Eu peço desculpa porque tenho aqui um compromisso com a Presidência da República que marcaram aqui à última da hora e vou ter que sair um bocadinho mais cedo. E peço imensa desculpa, mas foi assim uma coisa assim marcada mesmo à última, aqui por um tema do comércio. Antes de mais, um agradecimento muito grande pelo convite para poder estar aqui a participar hoje. É com muita honra que posso dar aqui um bocadinho a minha visão da escola para o mundo, não é? E eu sou um pouco desafiante e gosto de desafiar as coisas e por isso às vezes também um bocadinho provocador nesta abordagem sobre a educação e sobre como eu acho que a escola deve ser vista e acima de tudo de duas vertentes diferentes. Uma vertente ao nível de empreendedor e do que eu acho que é importante para termos uma nação empreendedora, para termos realmente crianças empreendedoras, e depois de uma vertente mais educativa, com a parte da Science for You, que, como provavelmente sabem, pelo menos os que não sabem, uma empresa que produz e desenvolve brinquedos científicos e educativos e que tem essa componente de experimentação muito relevante e que nos leva para um mundo de experimentação que achamos que é muito importante para entusiasmar as crianças. E por isso eu costumo falar aqui um bocadinho de como é que eu acho que a educação pode mudar o mundo e como é que pode mudar Portugal e também aqui um bocadinho o sul da Europa. E costumo fazer aqui uma pequena comparação com algumas diferenças que existem e faço já o meu disclaimer inicial porque eu não defendo o sistema educativo norte-americano, mas acho que nesta questão do empreendedorismo tem coisas muito interessantes que nós não temos. É que trabalham muito a parte das soft skills. As soft skills já são, há muitos anos, trabalhadas de uma maneira um pouco diferente daquilo que são trabalhadas aqui mais na Europa. E isso tem trazido algo bastante positivo, não depende apenas da educação, naturalmente, mas se formos a ver, das 4 maiores empresas norte-americanas, são empresas novas, empresas de tecnologia, empresas fundadas por empreendedores relativamente conhecidos, como a Google, como o Facebook, como a Amazon, ou como a Apple, por exemplo. Ou seja, falta aqui a Microsoft também. Mas estas são as maiores empresas norte-americanas. E se nós formos ver quais é que são as maiores empresas europeias, estamos a falar de bancos, estamos a falar de HSBC, que é um banco inglês, estamos a falar de Santander, estamos a falar de petrolíferas, estamos a falar de British Petroleum, estamos a falar da Shell, e isso demonstra um bocadinho a diferença que hoje em dia há entre estes dois blocos, em que realmente temos empresas que são maioritariamente empresas que tinham sido nacionalizadas ou que eram do Estado e que passaram para os privados, e no outro caso empresas que nasceram e relativamente recentes, umas mais, outras menos, mas todas relativamente recentes. E eu acredito que a criação de emprego e a criação de riqueza se faça com base em novas empresas. Nós precisamos de ter um Facebook cá em Portugal, precisamos ter uma Tesla cá em Portugal, precisamos ter uma Google. Já temos alguma coisinha, não é? Mas temos que realmente ter esta, porque é isso que vai gerar empregos. Estas são as empresas que, no meu entender, vão realmente revolucionar um bocadinho a nossa riqueza e que vão realmente permitir que Portugal seja um país com um crescimento económico superior. E que, obviamente, no final do dia todos acabamos por viver melhor por conta disso, assim dizendo. E isso, eu acredito que, para isso acontecer, nós precisamos realmente de ter um sistema educativo que também permeie aquilo que estas pessoas são. E nós vemos que esse sistema educativo, que é um bocadinho mais tradicional, muitas das vezes acaba por castigar estes empreendedores. O exemplo, por exemplo, que eu gosto de dar do Richard Branson. O Richard Branson é o CEO da Virgin, que agora vai ao espaço. Ele tinha uma pequena dislexia e então, na altura que ele andava na escola, os professores diziam que ele era burro. Diziam mesmo aos pais, olha, peço desculpa, o seu filho é burro, tem uma deficiência, não consegue escrever bem, dá sempre muitos erros, não consegue, ele não vai conseguir ter sucesso, e ele era constantemente expulso das escolas, não conseguia realmente que as escolas ficassem com ele, porque chumbava, e depois no Reino Unido eu fazer um bocadinho diferente, então expulsar, olha, não podes estar nesta escola, tens que ir procurar uma escola de um ranking um bocadinho mais abaixo. E ele acabou, pois, por provar que aquela dislexia que ele tinha não foi isso, não era burro nenhum, pelo contrário, não é? É quem me dera. Mas, acima de tudo, conseguiu comprovar que somos todos diferentes. E não é o facto de haver uma pequena dislexia que dificulta um bocadinho a escrita e a leitura também, não é? E, acima de tudo, a escrita pelos erros, mas não é isso que dita que as crianças são mais ou menos inteligentes. E, muitas vezes, o nosso sistema educativo, obviamente é um pequeno exemplo, acaba por castigar muito crianças que são um bocadinho diferentes, que se calhar não são tão boas a fazer uma determinada coisa, mas que são tudo menos burras, muito pelo contrário.
E isso é muito difícil porque normalmente as pessoas que têm características empreendedoras não são propriamente acarinhadas nas notas que têm. Porque, por exemplo, uma coisa muito importante para a educação é a memória. Não é? Quem tem uma boa memória normalmente tem uma capacidade de ter melhores notas bastante interessante. É os chamados os marrões, não é? Pelo menos no meu tempo era assim que se chamava. E essas pessoas não quer dizer que depois venham a ter sucesso ou muito sucesso na vida, mas são realmente aqueles que na escola têm as melhores notas. São aqueles que chegam ao final de, olha, este é o quadro de honra, é este senhor que lá está, este rapazinho que lá está. Não tem mal nenhum. Mas muitas das vezes estamos a dizer a outros que são inferiores. E isso, no meu entender, acaba por ser extremamente prejudicial para estas crianças. E porquê? Porque nós não temos uma avaliação que tenha em conta estes temas. Muito pelo contrário. Às vezes os temas, por exemplo, ser delegado de turma, que eu, no meu entender, é algo que é importante, acho que dá maturidade às crianças, mas isto muitas vezes só dá trabalho, só dá para descer notas porque vão ter menos tempo para estudar, candidatar-se a uma associação de estudantes. Ou seja, este tipo de coisas não são minimamente incentivadas a nível das notas pela escola. E, no meu entender, acho que deviam ser extremamente incentivadas. Eu costumo recorrer a um exemplo dos anos 80, início dos anos 90, que é os Simpsons. Que todos nós víamos os Simpsons, eu pelo menos via bastante, e todos nós nos lembrávamos que tinham muitas iniciativas na escola que nós víamos acontecer e que na altura, eu pelo menos era criança, até achava um pouco estranho. Mas o que é que o Bart Simpson está a fazer? Está a fazer uma coisa que era o show and tell, que estava a mostrar coisa, pá, e podia mostrar o que fosse, podia mostrar uma máscara, às vezes ele levava o pai para mostrar o pai para falar, mas não era importante o que ele levava para mostrar, o importante é que ele ia comunicar. E fosse o que fosse, e aquilo estava sempre a acontecer todos os dias, havia uma criança que tinha que ir comunicar. E isto é fundamental no meu entender. Isto já existia nos anos 80, anos 90, está cada vez a acontecer mais também cá deste lado do oceano. Mas isto é fundamental porque comunicação é algo fundamental no empreendedorismo e na nossa vida, assim dizendo, não é? Portanto, esse é um dos pontos, por exemplo, que eu dou sempre. Depois o outro ponto era as feiras de ciência. Anos 80, anos 90, a feira de ciência é obrigatória. Faz parte, todos os semestres, os miúdos tinham que apresentar alguma coisa, tinham que inventar alguma coisa, tinham que competir com os seus colegas para ver o que é que tinham inventado, se tinham inventado. E isto contava, obviamente, para a nota, e isto era, no meu entender, isto é chave. Ou seja, este tipo de coisas, no meu entender, são muito, muito importantes para realmente as crianças conseguirem ter algo que, mais uma vez, nós necessitamos depois na nossa sociedade. Depois, segundo tema e último tema, é a questão da venda da limonada. A venda da limonada, para mim, é algo que, outra vez, anos 80, anos 90, é algo perfeitamente normal. Nós aqui hoje já vamos fazendo, os miúdos já vão fazendo os mercados, já vão fazendo uns bolos para angariar dinheiro para as viagens de finalistas, mas isto devia ser realmente quantitativo a nível de nota. Não só porque se calhar até conseguiram angariar mais dinheiro para a viagem de finalistas vendendo umas rifas, vendendo umas coisas, mas é muito importante realmente fomentar que as crianças vão vender coisas, porque nós depois na nossa vida toda andamos todos a vender alguma coisa, às vezes é o nosso currículo, outras vezes é alguma coisa, mas faz parte, ou seja, isto é fundamental, no meu entender, para conseguirmos ter aquelas empresas daqui a 10, 20 anos, porque nós temos que incentivar as crianças realmente a estas questões empreendedoras. Nós em Portugal, se virmos alguém a vender uma limonada, primeiro, podemos correr o risco de passar à ASAI e de começar a ver que aquilo tem açúcar a mais e depois tem que pagar uma multa. Depois pagam uma multa, ainda o que acontece é que apreendem a limonada, levam uma multa, acabou tudo e acaba toda ali a brincadeira. E isto é o que nós acontece aqui, ou seja, e é precisamente o contrário daquilo que deve acontecer. Deve-se incentivar realmente as crianças a começar a ter estes temas, porque é isso que no final do dia acaba por ser aquilo que nós precisamos nas empresas, quando vamos recrutar. Porque é isso que nós procuramos pessoas que se saibam vender, que saibam realmente fazer uma boa entrevista, para começar, não é? Que saibam comunicar, que saibam ser criativas. A criatividade é algo muito, muito importante que, no caso das feiras de ciência, acaba por ajudar. E estes três temas são temas simples, muito baratos, mas que, no meu entender, poderiam revolucionar uma geração daqui a 10 ou 20 anos, ajudar a revolucionar, para ser um bocadinho mais honesto, não é? Neste tipo de coisas, porque isto deveria contar também para a nota. As crianças deviam ter, olha, fizeste uma ótima invenção, devias ter aqui mais um valor, mais dois valores. Assim como a democracia na escola, como participar num conselho pedagógico, como ser candidato a uma associação de estudantes, tentar... Essa participação democrática que também é fundamental, porque vão realmente permitir que as crianças tenham skills que, no meu entender, muitas vezes são mais importantes do que, por exemplo, o tema da memória, que nos dias de hoje, com o Google sempre à mão, é tudo muito mais fácil e esse tema acaba por ser um bocadinho mais fácil. E por isso, ou seja,
Este é um bocadinho o meu pensamento a nível da educação, um bocadinho provocatório nestes termos, mas eu acho que realmente é possível fazer diferente. E sei que os professores fazem um esforço gigantesco para conseguir inovar. Eu sei que os professores têm realmente uma vida relativamente complicada, bastante complicada, para conseguirem fazer coisas diferentes, mas eu acho que este tipo de coisas diferentes, que depois acaba por também não contribuir sequer para a formação dos professores muitas das vezes, mas eu acho que é isto que muitas das vezes pode fazer a diferença, porque nós temos que conseguir dizer àquelas crianças que são um bocadinho diferentes, porque nós temos Richard Branson, estão todos por aí. Eles andam todos aí e são um bocadinho mais, não conseguem ler, não conseguem fazer tão bem contas, não conseguem, têm aqui algumas coisas, mas não quer dizer minimamente que são burros, mas nós não podemos desincentivar estas pessoas, porque nós sabemos que o Richard sobreviveu, o ego dele manteve-se, apesar de realmente ser extremamente fustigado por tudo, porque estavam sempre a dizer que ele era burro, não é? Chegava às notas, não conseguia ter melhores notas, porque a avaliação era aquela, mas conseguiu. A questão é que 99% das pessoas não consegue realmente estar uma juventude inteira a perceber que é burro, porque não, aquilo as notas é como é, e no final do dia não é burro e não consegue realmente fazer aquele crescimento e conseguir ter aquele ego que é tão importante, que é uma palavra muito difícil de usar em Portugal, mas que realmente as crianças precisam ter um ego forte. Nós temos que ter confiança, não é só todos nós. Nós, para conseguirmos fazer que as coisas aconteçam, temos que ir com confiança, temos que ir com força. E este tipo de coisas, às vezes, perceber que são todos diferentes, porque todas as crianças são diferentes, mas todos são avaliados da mesma maneira, no meu entender, não ajuda a que isto aconteça. Obviamente isto não é fácil, isto tem muitos temas, isto é muito provocatório, e não quero provocar ninguém, mas acho que é importante nós conseguirmos perceber que, no meu entender, a nossa sala de aula é muito parecida do que acontecia há 100 anos atrás. Tudo mudou. Mas a sala de aula é quase a mesma coisa, não é? O professor, lá em cima, já não tem o estrado, mas, tendo isso, uma linha às costas, trabalhos para casa, manual escolar, fazer mas, o teste, não é? O exame, mas genericamente é a mesma coisa. E eu acredito que seja preciso mudar. Assim como o mundo mudou todo, tudo mudou, também é importante realmente haver outros dinamismos na sala de aula. Se calhar mesas de grupo, porque carteiras individuais, trabalhamos, fazemos a nossa vida toda em grupo, não é? Tudo, coisas diferentes, acho que é muito importante isto, e obviamente aqui muitos professores que são quem pode realmente desafiar estes temas, não é fácil, porque o tempo é muito curto e as tarefas são imensas e obviamente é preciso cumprir o programa, é preciso cumprir uma série de coisas para pensar um bocadinho fora da caixa, mas eu acredito mesmo que deveria haver diretrizes do Ministério da Educação para que a avaliação não fosse toda assente nos exames, não é? Nos testes. Eu agora não sei como é que está, no meu tempo eu lembro que a participação na aula valia 10%, não sei se agora é diferente ou não, mas era um bocadinho, ou seja, uma pessoa de participar, falar, comunicar, fazer perguntas, não é? Que a nossa vida valia 10%, que era quase nada, e muitas vezes, eu fazia sempre muitas perguntas, os meus colegas, é um chato, está sempre a fazer perguntas, deixa lá ir até ao fim, ou seja, e acho que é isso que é preciso também incentivar, que as crianças sejam curiosas e tudo mais, obviamente que encaixa um bocadinho com aquilo que nós acabamos por fazer na Science for You, que é a experimentação, que é tentar, que é deixar as crianças falhar, porque eu acho que o método é muito semelhante, nós temos que premiar o falhanço, é como método de experimentação, não é? Estão aqui pessoas que percebem muito mais do que o método de experimentação, mas nós temos que experimentar muitas vezes até conseguimos acertar. E na vida é a mesma coisa, nas empresas é a mesma coisa, não é? Eu costumava dizer que acho que devia haver medalhas para quem falha, para quem tenta. Porque quem já tem sucesso, já não precisa de mais. Mas quem tentou, quem foi à luta, não conseguiu, tentou outra vez, porque vai acabar por acertar. E esse é que é o ponto. Ou seja, nós temos que conseguir, nós temos uma sociedade, no meu entender, que está muito focada para, quando uma pessoa falha, passa a ser um falhado. Quase às vezes passa a ser tóxico. Isto já lhe correu mal e nem quer estar ao pé dele, nem quer ser visto ao pé dele. E isto devia ser precisamente o contrário. Voltando outra vez aos Estados Unidos, nós temos muitos fundos de venture capital, de capital de risco, que só investem em empreendedores que já tenham falhado. Uma pessoa pode ir lá com o Uber, outra vez, olha, tenho aqui o... Não quero. Não quero porque, é a primeira vez que vai fazer e eu não quero. Estou à procura daqueles que vão à segunda, ou à terceira, ou à quarta, ou à quinta, porque já fizeram realmente uma aprendizagem grande. E isso não acontece cá. Cá é ao contrário. Falhou uma vez, nunca mais. Nunca mais. E nós temos que conseguir também ajudar a mudar isto. Isto muda-se outra vez também na escola, na educação. É realmente que as crianças percebam que podem falhar, que podem tentar, que podem ir à luta, que podem fazer diferente, porque é muito, muito importante perceber que somos diferentes
e que temos oportunidades para fazer e que não perdemos aquele ego, aquela confiança. Porque quando começamos a perder a confiança, depois já nada sai bem. Isto costuma-se ver muito no futebol, não é? Pá, quando o jogador não está confiante para marcar o penalti, que já falhou 2, e pá, aquilo vai correr mal. Portanto, é preciso dar-lhe confiança, é preciso dizer que vai correr bem. Isto é assim na vida toda. Pá, nós falhamos 1, falhamos 2, pá, precisamos é dizer, olha, tá bem, mas agora já falhaste 2, já sabes como é que marca, já sabes até como é que o guarda-redes defende. Portanto, agora já tens mais hipóteses de ter sucesso. Como nós colocamos uma pressão tão grande perante as pessoas, acaba por ser o contrário e acaba por ser isso que acaba por fazer a diferença. Eu vou já terminar só com um exemplo que eu gosto imenso, que tive nos Estados Unidos outra vez, que foi de um jogo de soccer, de futebol, que estavam a jogar, e que os miúdos, e a uma determinada altura, pá, houve um miúdo, eles não jogam muito bem, como sabemos, não tem mal nenhum, mas houve um miúdo que deu, o que nós aqui, pronto, deixou que passar um golo, uma coisa, que nós aqui chamaríamos, que grande frango, e aquilo daria risada durante tempos a tempos. Podíamos ficar a rir sobre aquilo durante realmente muito, muito tempo, porque foi um frango gigantesco. E foi precisamente, e na altura, o que é que acontece? Ele dá um frango, e o coach começa a aplaudir, força, e toda a gente, nas bancadas, toda a gente a aplaudir, força, não sei, e nós, aquele sentimento, eu quase me apetecia a rir, não é? E perguntei, mas o que é que se faz? Perguntei ao coach, isso era obviamente criado. Não, nós aqui falhou, incentivar. Se alguém ri, ninguém ri. Está toda a gente proibido. Não, falhou, mas tentou, senão vai falhar todos, não é? E essa é uma diferença que eu acho que nós precisamos. Ele falhou, força, muito bem, mas tentaste, estavas lá, e foste lá à baliza e foste tentar defendê-lo. E esse é que é o ponto, porque é importante ganhar confiança. E acho que é essa confiança que todos nós precisamos e que acho que muda, e nós, se conseguimos criar realmente uma sociedade, crianças que realmente compreendam o falhanço, que aceitem o falhanço e que incentivem o falhanço, incentivem a experimentação, acho que podemos ter uma sociedade muito mais desenvolvida e com muito mais tolerância para o erro, que acho que é isso que precisamos. E, portanto, olha, obrigado, acho que me estiquei aqui um bocadinho na minha apresentação, entusiasmo com estas coisas, mas pronto, eu vou depois sair, ainda tenho aqui uns minutinhos, mas depois vou ter que sair e agradeço a todos a atenção e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado. Ainda pode ficar um pouco, não é? Pode ficar uns minutos. Ainda vou ficar um bocadinho, ainda tenho 15 minutos. Muito obrigada. Foi uma excelente intervenção e da intervenção eu acho que tenho uma boa e uma má notícia para lhe dar. Uma boa, acho que a intervenção focou de facto 3 pontos fundamentais, que é a necessidade e que a escola já tem investido nas ciências experimentais, em empreendedorismo e também acabámos aqui por falar em inclusão. A má notícia é que falhou uma excelente carreira de professor. Nunca teve. Nunca teve essa. Não, acho que seria péssimo. Acho que não. Em comparação com professores que eu tive, coitadinho de mim. Mas acho que tem os ingredientes todos e que os professores também têm trabalhado e tem havido um caminho a ser percorrido. Acho que estamos no bom caminho, mas precisamos de toda a ajuda possível e apesar de já ter focado vários exemplos, não é? Que mensagem é que tem para as escolas no sentido deste caminho que estamos a fazer nesse sentido, das ciências experimentais e do empreendedorismo? Eu acho que tem sido feito um caminho, aqui Sintra é um exemplo nesse sentido, eu até falo do pouco que sei, mas até tivemos aqui uma parceria recentemente com Sintra sobre um brinquedo de ecologia e tudo, de experimentação e tudo mais, e eu acho que obviamente o caminho tem que ser esse, e acho que tem feito, obviamente, não tem nada a ver, mas houve uma evolução muito positiva daquilo que era. Eu acho que agora falta vir lá de cima, ou seja, nos currículos é o que falta. Tem que haver uma parte de avaliação que conte para isso. Para experimentação, para coisas diferentes. Não é? No meu tempo havia área escola, não sei se valia 5%, eu lembro, valia 5% a área escola. Ninguém queria saber daquilo para nada. Domina os critérios. Não sei, pelo menos eu lembro, não sei se agora já mudou, provavelmente já mudou, não é? Já tenho muito pouco cabelo, como podem ver, e por isso reflete-se também na idade. Mas acima de tudo, eu acho que tem que vir de cima uma diferença para as soft skills. Nós temos que trabalhar as soft skills. As soft skills são chave. Na atitude, por exemplo, é algo chave. Nós normalmente costumamos fazer muito entrevistas e tudo mais, nós não contratamos até arte, nós contratamos atitude. Nós queremos pessoas com atitude, queremos miúdos com atitude, que queiram fazer, que queiram mudar, que queiram realmente aprender, que queiram experimentar.
E isso faz parte daquilo que se pode fazer na escola. Nós temos que pôr os miúdos com atitude de fazer diferente, de criatividade, de ir buscar coisas diferentes, de pensar fora da caixa. E é isso que nós normalmente acabamos por focar. Não somos só nós, genericamente o mercado de trabalho procura muito mais atitudes, muito mais soft skills, muito mais as pessoas capacidade de aprendizagem, de ouvir, do que propriamente dizer, olha, aquele tipo tem um curso espetacular, o melhor curso, ele percebe aquilo tudo e tudo mais. Obviamente há funções que necessitam disso e não tem mal nenhum. Mas muitas vezes as soft skills, cada vez mais pelo menos, acho que são a chave para realmente conseguirmos ter o sucesso e para realmente um dia conseguirmos ter mais empreendedores. Só que acho que tem que vir de cima, por muita vontade que os professores tenham, têm um programa para cumprir, têm uma série de coisas para fazer e que têm que ser feitas. Mas se de cima, do Ministério da Educação, viesse dito, nós temos que ter quase 20% da nota, passa a ser soft skills. Exato, eu acho que já está a ser feito esse trabalho, mas ao mesmo tempo temos sempre a pressão. Os docentes continuam a sentir a pressão de preparar para os exames. Obviamente, não é? Não. Esse é o grande entrave, porque acho que já há vontade da tutela também de apoiar as escolas nessa mudança, mas falta essa grande mudança de provas finais no 9º ano. Por exemplo, os exames para mim é uma coisa que obviamente, se calhar porque eu estou muito mais do lado das soft skills, não é? Mas nós realmente definimos a vida, nós estamos 12 anos a estudar, os miúdos estão 12 anos a estudar, para tudo se refletir ali em 90 minutos. É 90, não é? Sim. 90 minutos. A vida, 12 anos, e no final resume-se tudo. Se aquilo uma pessoa está mal disposta, se não está em um mau dia, se não está com confiança, se não está... 90 minutos define basicamente todo o percurso depois que realmente que aquela criança, que aquele jovem vai fazer. 90 minutos para 12 anos. E eu acho que o papel do professor aqui é a chave. Eu acho que uma avaliação de um professor sobre estes temas devia ser até mais importante do que aqueles 90 minutos que estão ali a estudar a vida toda para aqueles 90 minutos. Nós não temos isto na vida, não é? Mas é o que acontece. E define-se a vida toda. Define-se a vida toda de uma pessoa, é definida ali. Pelo menos daqueles que vão para a faculdade, não é? Se vão para a medicina, se não vão, se vão para a enfermagem, se não vão, se vão para outra coisa, se não entram sequer, não é? Ou seja, e é isso que eu acho que é muito relevante nós percebermos que não é justo, porque não é, porque são 12 anos refletidos em 90 minutos e, acima de tudo, não reflete realmente aquilo que depois a sociedade pede. Pede coisas diferentes. Sei que também não é fácil encontrar um método diferente, em que depois não haja esquemas e tudo mais, é aquele exame nacional feito à mesma hora no país inteiro, mas eu acho genuinamente que se devia pensar fora da caixa e perceber como é que nós conseguimos valorizar outros temas, como as soft skills e tudo mais, não é? Exato, e acabou de dar exemplos que eram muito simples, da limonada, ou de apresentar projetos, que a parte da comunicação tem que ser, de facto, muito trabalhada. E nós continuamos, por vezes, a confundir uma sala sossegadinha com alunos bem comportados. E penso que temos que nos habituar a ter barulho nas salas, porque, como disse, se calhar questionava muito, mas deixar que os alunos questionem, que apresentem, que falem e não nos preocuparmos ou até gostarmos se a sala é mais barulhenta, se está desarrumada. E penso que estamos a repensar e por isso estamos cá hoje, não é? Temos que sempre pensar e adaptar e o seu contributo é muito importante porque dá-nos exemplos práticos que já remontam aos tempos dos Simpsons, que ainda são atuais também, mas que não somos tão amarelos, mas podemos adotar alguma daquelas estratégias, não é? É isso mesmo. Mas pronto, mas é isso mesmo. Acho que o exemplo já vem atrás, é dos anos 80, não é de hoje, mas acho que temos tempo para implementar e para conseguir fazer um pouco diferente. Mas pronto, obrigado mais uma vez, obrigada. Eu agradeço e peço desculpa, eu tenho mesmo que sair antes, mas pronto, boa continuação, ficou muita pena, tínhamos aqui realmente um painel espetacular e peço desculpa não ficar a ouvir. Tá, muito obrigada. Não sei se está a ser gravado ou não, se depois posso ouvir, pelo menos estou a ver ali uma câmara, não sei se é lá. Mas depois terei gosto. Mas temos de ter tudo mentira. Ah, é? À saída. Boa. Vai ouvir. Mas dá para sair por ali ou qualquer coisa? Não sei. Cá vou escalar, não tenho que ver ali. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado.